Simples e sujinha. A estética que Sidônio propõe para a comunicação presidencial. O ministro da SECOM defende abordagem menos padronizada e engajamento direto da militância nas redes sociais. Engajamento direto da militância nas redes sociais, Agüera, é justamente isso que a gente está falando, né? A comunicação através de memes, de coisas engraçadas, né? Será que agora a gente vai atentar para esse lado e conseguir fazer essa comunicação direta com... Honestamente, eu acho que não é função do governo, inclusive quando ele faz isso, ele não faz bem feito, fazia piada. O governo é objeto de piada, mas não sabe fazer piada. Boa. Por outro lado, eu notei que eles puseram mais Lula em tudo que é coisa do governo, pessoalmente, de chapeuzinho, lindaço, falando com as pessoas ou trocando brincadeiras com os outros. E isso sim, nós temos um carismático comunicador que sabe do que está falando, não é um locutor lendo alguma coisa, simplesmente ele sabe muito bem do que fala o tempo todo. Então, do meu ponto de vista, a grande novidade na comunicação do governo, que já está acontecendo, é que puseram Lula direto nas coisas. Ele tem falado, ele tem comentado, ele fala sobre a duplicação de uma via, ele fala sobre um novo empréstimo possível, ele fala sobre uma provável vitória que nós vamos ter no Congresso com a aprovação de tal ou tal medida. Ele falando, maravilhoso. Porque o resto pode deixar que a gente cuida. A tal da sociedade organizada, hoje em dia vai pouco à rua, mas nas tais das vias da informação a gente até trafega. Honestamente, Davi, eu fiquei surpreso com ontem à noite, porque eu vi de tudo, desde as intervenções mais sérias, mais objetivas, mais politizadas no sentido mais clássico, até as piadas, até o movimento LGBTQI+, que foi como se praticamente toda a internet se tornasse LGBTQI+, ontem. Impressionante a rapidez. O que me mostra por que é tão importante a gente saber, a esquerda como um todo, compreender o identitarismo dentro do novo capitalismo, dentro da luta de classes. Porque a capacidade de mobilização das pessoas que têm uma causa é monumental. A gente não pode não tê-los ao nosso lado. Não pode Verdade. tê-los ao nosso lado. É impressionante a rapidez. Então eu fiquei animado. Ontem, e essa marchinha que o Atus trouxe hoje, me deram um boost para começar o dia muito melhor do que eu podia imaginar. Porque eu estou mais certo do que nunca de que o nosso papel é pedagógico, o papel de todo cidadão é pedagógico, mas o nosso papel é mostrar quão ridículos esses idiotas são. Esse ridículo, o ridículo de um Elon Musk, de um Bolsonaro indo fazer mimimi no aeroporto, o ridículo de um Trump prometendo anexar o Canadá, esse ridículo pode derrubá-los. Os caras talvez tenham passado do ponto em matéria de estupidez. Quem sabe? Quizá, como diz o Bolero, né? É muita estupidez mesmo, talvez tenham passado do ponto. Agora, em relação a essa comunicação do governo, uma coisa que preocupa muito, ontem eu fui ao supermercado e, de fato, os preços estão muito altos, o café assusta, né? A gente que toma muito café, né, Arueira? Você Oxe. principalmente. R$ 28, R$ 29 um quilo de café, tá complicado. Meio quilo de café tá E foram complicado, né? dois eixos que o Lula colocou nos últimos 2 dias. Um deles foi a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda e o outro foi o barateamento do preço dos alimentos. Eu reparei que Sim. praticamente toda a nossa blogosfera recebeu muita notícia sobre isso. Isso é a comunicação do governo agindo com duas propostas de pauta ou de assunto que interessam de verdade à população, que interessam a nós, que estamos aqui torcendo para esse governo funcionar, e interessa ao governo, que é quem executa. Então, eu senti uma melhora instantânea na comunicação do governo, assim, em coisa visível em 2 semanas. Não Isso. sei se só eu que estou achando porque sou um otimista incurável, ou se realmente isso está acontecendo. Eu acho que está acontecendo. Não, então tá aí, olha, reunião ministerial dessa sexta tem como foco medidas para baratear os alimentos. O Lula cobra ações para enfrentar a alta de preços e garantir comida acessível à população E trabalhadora. devia falar sobre isso, devia aparecendo Isso. nesses. Papapá, eu acho que é isso, é aquilo e aquilo outro. Pronto. Rapidinho, coisa curta, 30 segundos, 20 segundos e já deu, Ricardo. O Sidônio, ele participou de uma conferência com a militância de esquerda e tal, e falou de como que deve ser a estratégia de comunicação nas redes. Ele usou uma linguagem, né? Ele falou assim, simples e sujinha, né? Que não pode ser aquela coisa tão assim, quer dizer, produzida da comunicação e tal. O que você acha, Alex, da comunicação simples e sujinha proposta pelo Sidônio? A gente estava vendo o contrário, né? Até ontem eles estavam falando que era bem produzido, né? Não sei, não entendi isso aí, não. Eu acho que é uma coisa, eu acho que tem Sujinha, eu uma coisa conheci mais. um bar aí, sujinha, não sei o que é isso. Porque, agora, Então, Olha, pôr na palavra, tem que ver o o contexto, o que que o quer dizer. Sidônio, né? O que o Sidônio, o que o Sidônio está planejando, está, né, querendo que aconteça, é que o Lula seja o motor da comunicação. E é isso, não adianta. A população não conhece ministro, a população conhece o Lula. Foi o Lula que tem que ser o porta-voz do Lula. Ele, não é a Janja, não é o Paulo Pimenta, não é o Padilha, não é o Renan Filho, sabe? Quem conhece o Renan Filho? Então, é o Lula que tem que falar, né? Agora, tem que ver como falar, né? E o que falar. Você pega o Trump em 3 dias já deu 3 coletivas.
Não precisa de esquemas. Chama os caras lá, né? O Palácio do Planalto tem também a sua sala de imprensa com os correspondentes. Chegou o Lula, chama os caras lá, vamos ver o que eles têm para perguntar. Então, né, e a comunicação simples. Você vê que o Trump mudou a comunicação dele. Em 2016, ele usava o Twitter. Ele não usava coletivo. Vocês lembram? Ele xingava a imprensa era fake news. Agora não. 3 dias, 3 coletivas. O cara está lá ainda assinando decreto, e os caras lá, e está pautando o mundo. É assim que se pauta o país, com coletiva, não é com filminho tipo João Campos. É bonitinho, TikTok, tem 1 milhão de visualizações, mas isso não pauta o país, é disso que eu estou falando. As pessoas adoram, que legal, o Lula está lá bonitinho, não sei o quê. Mas eu acho que isso não pauta o país. O presidente tem que pautar o país. Vamos ouvir o vídeo do Lula produzido pelo Sidônio. Você se lembra quando eu dizia que o mundo brasileiro, porque ele não desiste nunca? E nós acabamos de provar isso, mostrar que isso é verdade. Porque nós acabamos de ser indicados para o Oscar pelo melhor filme estrangeiro, e a Fernanda Torres. Então eu quero dar parabéns a toda a equipe. Dar parabéns ao Walter Salles e dar parabéns à Fernanda Torres. Porque, sinceramente, vocês orgulham o presidente da República dizer: vocês são brasileiros e não desistem nunca. Parabéns. Acho que o Sidônio quer trazer o Lula para uma linguagem que a maioria da população está identificada, que é essa das redes. Eu lamento se essa comunicação seja mais empobrecida, seja mais, como disse o Sidônio, mais sujinha, mais soltinha, né, como ele usou também. Mas é isso que está, vamos dizer assim, conectando o gestor público com... Mas não é a da Cláudia Sheinbaum. A da Cláudia Sheinbaum é quase uma rainha, né? Ela está, assim... Isso, tem. Mas aqui no Brasil, os casos são esses. Você tem ali, claro que o presidente Lula poderia convocar a imprensa e falar todos os dias, a gente já defendeu e continua defendendo isso aqui, acho que uma coisa não exclui a outra. A questão desse que o Sidônio está dizendo ali, que ele utilizou, de vídeos mais sujinhos, uma estética mais solta, é fazer com que o presidente se conecte diretamente com o povo brasileiro, utilizando a maneira de se comunicar que ele domina, que é falar simples, que é fazer analogias com coisas que o brasileiro reconhece. Sabe? E também fala mais, né? O vídeo do duplicou, ou então esse agora falando do Ainda Estou Aqui, utilizando inclusive memes, porque essa coisa totalmente indicada, isso é um meme, a partir de uma história que a Fernanda Torres contou quando ela foi se apresentar um dia num programa do Serginho Groisman, e tinha esperado, estava cansada, etc e tal, e quando ela foi se apresentar, no final das contas, alguém publicou uma notícia que disse que ela estava totalmente drogada na apresentação dela. Então isso virou um meme. Ao utilizar isso, o presidente conecta com... Sabe, ele dá a entender para o jovem, para essa população que está ali ligada na internet, que ele está, tipo, antenado nos memes. Não importa se o presidente Lula sabe ou não dessa história, entende? Eu quero dizer o seguinte, a estética que ele está utilizando, que é a estética que o João Campos utiliza e que resultou em 70% de aprovação na sua gestão, está conectando com pessoas que estão usando essa linguagem hoje. Isso que é importante, porque senão a gente fica aqui só, nada dá certo, entende? Não importa o que a comunicação do governo faça, está errado. Acho que esse é um ponto de acerto do Sidônio, no sentido de transformar a comunicação mais... vamos dizer assim, mais compartilhável, se é que eu posso dizer isso. E eu acho que na reunião que ele teve com a militância do PT, ele obteve apoio para isso, porque ele falou justamente que para a militância engajar, para a militância disparar os conteúdos do Lula, fazer algo nesse sentido. Então, eu acho que ele está dando uma mexida, Léo, Alex, comunidade, que, a meu ver, tem tudo para impactar positivamente a avaliação do governo. Vamos a ver.